Bom, galera, então nós vamos para a nossa segunda aula. Na primeira aula, então, nós definimos o que era uma proposição. Agora, todas aquelas proposições que nós escrevemos, que nós criamos, eram proposições simples, tá? Eram proposições simples. Como assim, Suzuki? Então, por exemplo, choveu ontem, é uma proposição simples. Acabou a luz, é uma proposição simples. É uma sentença declarativa, está declarando sobre uma única coisa que você vai classificar como verdadeiro ou como falso. Para facilitar o nosso trabalho, nós vamos começar então a classificar dar nomes para essas proposições, para que a gente possa fazer agora as conexões entre essas proposições, gerando o que nós chamamos de proposição composta ou proposições compostas. Para a gente poder gerar essas proposições compostas, nós vamos utilizar o que nós chamamos de conectivos lógicos. E aí nós temos então 6 conectivos para serem estudados. Na aula de hoje a gente vai estudar 4 conectivos: o conectivo da negação, da conjunção, da disjunção lógica e da disjunção exclusiva. Tá? Então nós vamos estudar esses 4 conectivos na aula de hoje, nesta aula agora, ok? Então vamos lá, ó. Por exemplo, principalmente CESP utiliza a letra maiúscula do nosso alfabeto para a gente classificar uma proposição. Então eu vou colocar aqui, ó, proposição P é a proposição choveu ontem, proposição Q é a proposição acabou a luz. Suzuki, é obrigatório usar a letra maiúscula? Não. Se você for, por exemplo, Fundação Carlos Chagas, se você for, por exemplo, para CES Gran Rio, se você for para ESAF usa pouco letra, mas quando usa letra minúscula. Fundação Carlos Chagas, CES Gran Rio usa pouco letra também, mas quando usa letra minúscula. E a Fundação Carlos Chagas também usa letra minúscula, tá? Eu estou mais acostumado a usar letra maiúscula, vou usar as letras maiúsculas aqui que vão ser mais coerentes até com a CESP, mas aí maiúscula ou minúscula não vai fazer diferença para você entender o que está acontecendo. Então vamos lá, ó. A proposição P, choveu ontem, é uma proposição simples. A proposição Q, acabou a luz, é uma proposição simples. E aí você pode começar a utilizar qualquer um dos 6 conectivos e misturar, inclusive, esses conectivos para gerar o que nós chamamos de proposições compostas. Uma proposição simples pode ser classificada como verdadeira, como falsa, jamais como ambas, sem uma terceira opção, como nós vimos na aula de proposição. A proposição composta também poderá ser classificada como verdadeira ou como falsa. Só que ela vai ser classificada como verdadeira ou como falsa a partir do quê? Da classificação que você vai ter da proposição simples. Então vamos para o primeiro exemplo de conectivo, que é o mais simples de todos, que é o conectivo da negação. Uma coisa que a gente está acostumado a fazer, e a gente está acostumado a fazer até demais, que é o que nós cometemos no erro lógico comum da dupla negação. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar especificamente sobre dupla negação. Mas só para você ter uma ideia, quando você diz assim, ó, eu não vou para lugar nenhum, você cometeu o erro da dupla negação. Porque quem vai logicamente, quem não vai para lugar nenhum logicamente, está indo para algum lugar. Porque se você não vai para lugar nenhum, você tem que ir para algum lugar. Então, quando você comete uma dupla negação, no fundo você vai aplicar uma afirmação. Então você diz assim, não é verdade que não choveu. Então pensa comigo, se não é verdade que não choveu, vai ser verdade o quê? Que choveu. A dupla negação vai gerar uma afirmação. Mas vamos lá, ó. O símbolo que você utiliza para negação, olha para cá, ó. A CESP utiliza este símbolo para negação. A Fundação Carlos Chagas, a CES Gran Rio, normalmente utilizam o TIL, essas organizadoras utilizam outro símbolo. Tanto faz você utilizar a negação deste jeito, tanto faz você utilizar a negação deste jeito. Qualquer um desses símbolos que aparecer, nós estamos fazendo uma negação. Suzuki, o que você quer dizer com isso? Então vamos lá, ó. Suponha que eu coloque esta sentença. Se nós consideramos P como a sentença choveu ontem, a sentença símbolo da negação com P, como é que você lê negação? Não P. Então, simbolicamente você lê não P. Se P significa choveu ontem, o não P significa não choveu ontem. Agora vamos lá, ó. Percebam que nós escrevemos uma sentença ou uma proposição a partir de agora composta. Então isso aqui é uma proposição composta. Por quê? Porque você utilizou uma proposição simples com um conectivo.
Agora, esta proposição composta foi escrita utilizando-se apenas de uma proposição simples. Uma proposição simples pode ser o quê? Verdadeira ou falsa. Então a gente poderia, sem precisar de fórmula nenhuma, a gente poderia dizer o seguinte: choveu ontem, pode ser verdadeiro ou falso. Então pensa comigo, se choveu ontem é verdadeiro, não choveu ontem é falso. Se choveu ontem é falso, não choveu ontem é verdadeiro. Então perceba que a gente fez a análise possível. Choveu ontem só pode ser verdadeiro ou falso, então o não choveu ontem será falso quando P for verdadeiro e verdadeiro quando P for falso. Percebam que o raciocínio está aqui. O que é mais importante? Que você entenda o raciocínio e depois você formalize. A fórmula nunca pode vir antes do raciocínio. Fórmula é você formalizar um raciocínio. Então nós pensamos, como no concurso é muito precioso o tempo, você precisa ser objetivo. Para isso que surge o que nós chamamos de tabela verdade. A tabela verdade não é para você decorar, a tabela verdade não é para você memorizar. A tabela verdade é para você entender, para que você possa construir outras tabelas depois. Se você tentar decorar a tabela, você está perdido, porque você tem nos exercícios vários tipos, uma série de variações para a tabela verdade. Então você precisa entender como construir. Essa análise que nós fizemos de raciocínio, ó que moleza quando você vai jogar para a tabela. Então o que você tem que fazer? Você tem uma proposição simples P, então vamos montar essa tabelinha aqui, ó. Você tem uma proposição simples P, e aí você vai analisar a partir da proposição simples P, a proposição simples não P. Vamos começar a formalizar essas questões agora. Vê se você concorda com o que eu vou comentar com vocês aqui, ó. A proposição simples P pode ser o quê? Verdadeiro ou falso. Só tem duas opções. Princípio do terceiro excluído. Como só tem a proposição P envolvida, o que você vai ter? Duas linhas na sua tabela. Então aqui não é o que vai acontecer. A tabela verdade não mostra para você o que vai acontecer com certeza ou necessariamente. Ela te mostra todas as possibilidades de valoração. Então a tabela verdade serve para te mostrar todas as possibilidades. Então, por exemplo, P pode ser ou verdadeiro ou falso. Então existem duas opções para a proposição P. Olha que moleza. Se a proposição P é verdadeira, o que acontece com a proposição não P? Ela será falsa. Então se P é verdadeiro, não P é falso. E se P for falso, Suzuki? Se P for falso, não P vai ser o quê? Não P vai ser verdadeiro. Então o que faz o conectivo da negação? Ele vai trocar a valoração. O que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Se você descobrir qual é a valoração de P, automaticamente você sabe a valoração de não P. Ou seja, para uma proposição composta apenas por uma proposição simples e a negação, existem somente duas possibilidades, por isso duas linhas na tabela. Tudo bem? Vamos chegar aqui para a gente ver o conectivo da conjunção. O conectivo da conjunção, a gente vai começar a fazer o quê? Juntar duas proposições simples com um conectivo. O símbolo da conjunção vai ser este símbolo aqui, ó. Ok? O símbolo da conjunção vai ser esse, independentemente da organizadora. O que é esta conjunção? Então anota isso aqui, ó, porque eu vou colocar entre aspas assim. O que é a conjunção? A conjunção é o que nós utilizamos como E, tá? Então como E. Então vamos lá. Se você tiver isso aqui, ó, P, este símbolo e Q, a partir de agora como é que você vai ler? Você vai ler P, E, Q. Então este símbolo, que é o símbolo da conjunção, você vai ler como sendo E. P e Q, como a gente tinha classificado P como choveu ontem, Q como acabou a luz, percebam que eu estou usando o exemplo. Esse P e esse Q poderiam ser quaisquer sentenças. Lembra daqueles exercícios de concurso que fazem coisas absurdas, tipo P é o menino gosta de cachorro e Q é fui ao clube ontem. Então a sentença ficaria: o menino gosta de cachorro e fui ao clube ontem. Que teoricamente não faz muito sentido, mas que você logicamente pode analisar. Então isso de vez em quando acontece nos concursos. Quando a gente coloca P e Q, o que vai acontecer? Ó? Como é que a gente classificou o P? Choveu ontem. O que é este conectivo? O E. E aí agora o que a gente colocou no quê? Acabou a luz, então vamos lá. Acabou a luz.
presta atenção no seguinte. Se eu chegasse para você e falasse o seguinte, na próxima aula eu vou te trazer um bolo e salgadinho. Se eu trouxesse só bolo e não trouxesse salgadinho, ou se eu trouxesse só salgadinho e não trouxesse bolo, você iria me cobrar. Porque você iria dizer para mim, Suzuki, você disse que você traria bolo e salgadinho. Então percebam que você já conhece qual é a essência do conectivo da conjunção. Quando você utiliza a conjunção e, você quer que as duas coisas aconteçam. Você não pode ter uma coisa só acontecendo. Então se alguém chegou para você e disse assim, ontem na minha casa choveu e acabou a luz, se você foi até a casa dele para perguntar para algumas outras pessoas e você descobriu que na casa dele ontem choveu, mas não acabou a luz, a sentença que ele te falou é uma sentença falsa. Se você descobrir que acabou a luz, mas que não choveu, você também vai classificar como falsa. E se ele tentar justificar para você assim, ah, mas olha, choveu, não acabou a luz, mas pelo menos choveu. Aí você vai dizer o que para ele? Mas você usou qual conectivo? O E. Quando você usa o conectivo E, qual ideia que você vende, entre aspas, né? O que você está vendendo para a pessoa? Que as duas coisas aconteceram e que então você, para ter uma sentença completa verdadeira, tem que as duas sentenças serem verdadeiras. Agora, a gente vai fazer um parênteses aqui para que a gente possa aprender a construir a tabela. Porque pensa comigo, a proposição P pode ser verdadeira ou falsa. A sentença Q pode ser verdadeira ou falsa. Se você utilizou tanto sentença P quanto sentença Q, quantas possibilidades que você vai ter para a sua tabela? Então vem aqui do lado para que a gente possa fazer uma análise que é o seguinte, ó. A proposição P, lembra que na maioria dos concursos que tem caído o raciocínio lógico, tem caído também a parte de análise combinatória. Isso aqui é um pouquinho de análise combinatória, é o que nós chamamos na matemática de princípio fundamental da contagem, ou árvore das possibilidades. Então percebam assim, ó, você tem uma proposição P. Se é proposição, pode ser o quê? Pode ser verdadeira ou falsa. Quando você, além da proposição P, envolve uma proposição Q, olha o que vai acontecer. Q também pode ser verdadeira ou falsa. Agora, como você já tem a proposição P, você vai passar a ter quantas possibilidades? 4. Porque você vai fazer o seguinte, ó. O P pode ser verdadeiro? Sim. Se P for verdadeiro, o que pode acontecer com Q? Pode ser verdadeiro ou falso. E se o P for falso, o que pode acontecer com o Q? Ele também pode ser verdadeiro ou falso. Concorda comigo? Por exemplo, ó, na minha casa ontem choveu ou acabou a luz. 4 opções. Se você pensar bem, olha o que pode ter acontecido. Suzuki, você me prometeu, você me falou que na sua casa choveu e acabou a luz. Então pode ter acontecido o quê? Chovido e acabado a luz. Pode ter chovido e não acabado a luz. Pode não ter chovido e acabado a luz. Ou pode não ter chovido e também não acabado a luz. Que são essas 4 opções, ó. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. O que significa que quando eu tenho duas proposições, quantas linhas que eu tenho quantas linhas que você vai ter na sua tabela? 4. Porque você tem 2 opções para a proposição P e para cada uma dessas duas você tem 2 opções para a proposição Q. Só para a gente não perder a linha de raciocínio. Olha para mim, ó. Se você tiver uma proposição R, ou seja, uma terceira proposição, a proposição R também pode ser o quê? Verdadeira ou falsa. Ou seja, se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, o que pode acontecer com R? Verdadeiro ou falso. Se P for verdadeiro e Q for falso, o que pode acontecer com R? Verdadeiro ou falso. Se P for se P for falso, Q for verdadeiro, R pode ser verdadeiro ou falso. E se P for falso, Q for falso, o R também pode ser verdadeiro ou falso. Vamos lá para o raciocínio para depois a gente formalizar. O que está acontecendo? Cada proposição simples que você tiver diferente, ela tem 2 opções. Só pode ser verdadeiro ou falso. Então, para verdadeiro ou falso do P, eu posso ter verdadeiro ou falso de Q para verdadeiro de P, verdadeiro ou falso de Q para falso de P. Então você tem para 2 opções,
mais 2. Ou seja, 2 vezes o 2, por isso 4 linhas. Quando você acrescenta uma proposição R, o que acontece? Você já tinha 4. Para cada uma dessas 4 ramificações, você tem 2 ramificações para R. Então você tem 2 vezes 2 vezes 2. No total você passa a ter 8 possibilidades, 8 linhas na sua tabela verdade. Se você tem 8 linhas na sua tabela verdade, o que você vai fazer aqui? Ó? Você tinha, presta atenção, uma proposição, 2 opções. 2 proposições, 4 opções. 3 proposições, 8 opções. Então você tem 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Cada proposição simples que você acrescenta na sua sentença, você multiplica o número de linhas por 2. Então, quando você tem uma proposição 2 elevado à primeira, quando você tem 2, 2 elevado ao quadrado, quando você tem 3, 2 elevado ao cubo. Vê se você concorda comigo. Se eu tivesse 4 proposições, era só fazer verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso e assim por diante. Você passaria a ter 16 possibilidades. Depois, 32, 64, 128, 256 e assim por diante. Se quando você tiver 4 proposições, vai ser 2 elevado à quarta, 5 proposições, 2 elevado a 5, pensamos no raciocínio. O que a gente faz agora? É só a gente formalizar este raciocínio. O que você pode escrever então? Você pode escrever assim, ó, uma proposição composta com... Vamos até colocar assim, ó, eu vou colocar para vocês e escrever o 2 elevado a n, tá? Então, se a gente seguisse isso aqui, se você quiser, anota isso, escreve lá. Uma proposição composta com n proposições simples vai possuir 2 elevado a n linhas na tabela verdade. Então, o número de linhas de uma tabela verdade vai depender de quem? Do número de proposições simples envolvidas. Se eu tenho n proposições simples envolvidas, você vai ter 2 elevado a n linhas na sua tabela verdade. Tudo bem? Então, depois desse parênteses aqui, isso pode cair, tá? Isso pode aparecer na prova. A gente vai voltar lá para a conjunção. Então, vamos ali, ó. Se a gente for pegar aqui, você tem 2 proposições simples. Se você tem 2 proposições simples, você vai ter que ter uma tabela com quantas linhas? 4. É só a gente aplicar o que a gente acabou de pensar ali, ó. Se você tem 2 proposições, 2 ao quadrado, 4 linhas. Como assim, Suzuki? Então vamos ver isso aqui, ó. Vê se você concorda. Nós temos a proposição simples P, nós temos a proposição simples Q, e nós precisamos saber o valor verdade da proposição composta P e Q. Pelo teorema que a gente acabou de ver, né, pela teoria que a gente acabou de ver, se você tem 2 proposições simples, 2 ao quadrado, 4 linhas na sua tabela verdade. Quando a gente fala de 4 linhas, quem serão essas 4 linhas da tabela verdade? Vê se você concorda. O que pode acontecer com o P? Verdadeiro ou falso. Então, gente, não tem segredo, sempre é a mesma coisa. Se eu tenho 4 linhas, só tem 2 opções, ou verdadeiro ou falso. Então, o que você faz? Divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, você coloca 2 verdadeiros e 2 falsos. Depois que você fez isso, o que você vai fazer? Divide por 2 de novo. Divide por 2 dá 1. Então, aí você vai intercalar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí você podia pensar assim, mas isso é frescura sua. É muito fácil, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. São somente essas 4 opções. Seria frescura se a gente tivesse somente esta possibilidade com 4 linhas. Mas não vamos forçar muito. Vamos pensar em 8 linhas como a gente acabou de fazer o exemplo. Se a gente pensar em 8 linhas conforme a gente acabou de pensar no exemplo, como é que ficaria? Então vamos voltar aqui, ó, só para que a gente possa de alguma forma entender o que está acontecendo. Então, para não restar dúvida, né? Porque você pode falar assim, Suzuki, se eu estiver lá num concurso e eu precisar fazer uma tabela verdade com 8 linhas, você só vai precisar de 8 linhas quando? Quando você tiver 3 proposições simples. Então imagine que você está fazendo lá um exercício e ele envolve para você as proposições P, Q e R. O que você vai pensar inicialmente? 3 proposições simples, 2 elevado ao cubo, 8. Então você vai precisar de 8 linhas. Então vamos lá.
Você vai falar, mas 8 linhas não vai ficar complicado? Se você tentar fazer de cabeça sem formalizar, sem você sistematizar a sua tabela, fica realmente um pouquinho mais difícil. Mas pensa comigo para ver o que a gente pode fazer aqui. Ó. Qual proposição composta que a gente vai envolver P, Q e R? Gente, não importa qual proposição composta. Tá? São 3 proposições simples. Depois nós faremos alguns exemplos de proposição composta com 3, 4, mas agora não importa. Eu quero saber como a gente vai montar inicialmente a tal tabela. Porque como é que ficariam essas 8 linhas? Só para a gente entender isso que eu acabei de falar para vocês, dividir por 2. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? 8 linhas aqui, por exemplo, lá na sua tabela. Beleza? Então vê se você concorda comigo. Ó, 3 proposições simples, 8 linhas. Quantas possibilidades que você tem para a proposição P? 2. Verdadeiro ou falso? Então 8 dividido por 2, 4. Então vai lá. 4 verdadeiros e 4 falsos. Tudo bem? Suzuki, vou passar para a próxima coluna. Então, proposição Q, quantas possibilidades? 2. Então a gente fez 8 dividido por 2, 4. 4 verdadeiros, 4 falsos. 4 dividido por 2, 2. Então você vai colocar 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros e 2 falsos. Passa para a próxima. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. E aí você vai colocar verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Ó, vou dar um tempinho para você olhar aqui, ó. Percebam que você, nas 8 linhas, passou por todas as opções. Se você tiver 3 proposições simples, só existem 8 possibilidades. As 3 serem verdadeiras, verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, até você chegar na última linha. Nota, gente, que se você fosse pensar isso uma por uma sem sistematizar, você ia demorar muito e você não tem esse tempo na hora do concurso. Se fossem 4 possibilidades, 4 proposições simples, 2 elevado à quarta, 16, o que você ia fazer? 16 dividido por 2, 8 verdadeiros e 8 falsos. Próxima coluna, 8 dividido por 2, 4, 4 verdadeiros, 4 falsos, 4 verdadeiros, 4 falsos. 4 dividido por 2, 2, 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. E por último, dividido por 2, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro e falso. Fica moleza de você montar a tabela. Tudo bem? Então vamos voltar ali para finalmente a gente terminar a conjunção, porque isso que nós fizemos aqui é a parte técnica da montagem. Eu costumo brincar ou chamar de parte burocrática. Aqui acabou a burocracia. De agora para frente começa o raciocínio. Você tem 4 linhas, montou lá, dividido por 2, 2 verdadeiros, 2 falsos, dividiu por 2, um verdadeiro, um falso, verdadeiro, um falso. Só existem 4 possibilidades. Quando o Suzuki chega para você e diz, na minha casa choveu e acabou a luz, existem essas 4 possibilidades. Vê se você concorda. Se eu falei para você, na minha casa ontem choveu e acabou a luz, se você foi pesquisar e descobriu que na minha casa realmente choveu e também acabou a luz, se é verdade que choveu, se é verdade que acabou a luz, a minha frase choveu e acabou a luz é verdadeira. Se choveu é verdadeira e acabou a luz é falso, lembra que eu usei o e. Quando eu uso o e, conjunção, qual a ideia que a gente passa? As duas coisas precisam acontecer. Você precisa ter as duas sentenças verdadeiras. Então, verdadeiro com falso vai ficar falso. Porque se não choveu, se choveu, mas não acabou a luz, a frase com o e ficou falsa. A mesma coisa aqui. Não choveu, porém acabou a luz, mas eu falei que as duas coisas tinham acontecido. Eu coloquei choveu e acabou a luz, então também é falso. Então verdadeiro com verdadeiro, beleza, verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, falso com verdadeiro, falso. Aí a gente vem aqui, falso com falso. Aí você fala, Suzuki, mais falso ainda. Isso não existe, tá? Então às vezes a pessoa fala assim, ó, mais falso ainda. Não existe mais falso ou menos falso. Na lógica, é uma ciência racional, não existe emoção, não existe mais falso ou menos falso. Mais verdadeiro ou menos verdadeiro. Suzuki, eu menti só um pouquinho. Isso na lógica não existe. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, por exemplo, falso com falso, claro, também vai ser falso. Se eu disse para você que na minha casa choveu e acabou a luz e não aconteceu nenhuma das duas, significa que a sentença também vai ficar falsa. Conclusão final, gente, ó. Toda vez que você tiver o e só será verdadeiro quando? Quando as duas forem verdadeiras. Basta uma ser falsa, quando eu digo basta uma, pode até ser as duas, mas basta uma das duas ser falsa para que a sentença toda fique falsa. Ou seja, só existe uma forma de o e ser verdadeiro, que são as duas proposições simples serem verdadeiras ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos pensar agora
num terceiro conectivo. Nós já falamos sobre o conectivo da conjunção, nós já falamos sobre o conectivo da negação. Vem aqui comigo para a gente poder falar sobre o conectivo da disjunção. Esse conectivo, ele tem uma situação um pouco mais delicada, porque ele tem dois tipos de disjunção, e esses dois tipos de disjunção, um deles, a gente tem fica muito comum a gente utilizar um deles e pensar no outro. Então presta atenção. Essa aqui a gente pode escrever disjunção ou disjunção lógica, tá? Então a gente vai colocar assim, ó, o símbolo é este aqui. Como é que você lê isso? Você lê isso como sendo o ou, e às vezes, eu não vou escrever, mas presta atenção, às vezes pode ser que ele chame de ou lógico. Então ele vai chamar de ou lógico, ok? Então vamos pensar aqui, ó. Se a gente coloca isso aqui, o que nós temos? Como é que você vai ler isso? P ou Q, ok? Então P ou Q. Como é que nós temos as frases? O P significa choveu ontem. Aí você tem o conectivo que é o ou, e aí depois você tem a outra frase que é acabou a luz. Presta atenção porque essa aqui é a que normalmente gera confusão. Porque o que você está acostumado a ouvir o ou? Desde que você nasceu, você ouve o teu pai e tua mãe dizer para você assim, ó, você vai no mercado, lá quando você tinha 3, 4 anos, teu pai dizia para você assim, filho, hoje você vai levar a bolacha ou o salgadinho. Quando ele dizia para você, você vai levar a bolacha ou o salgadinho, o que você pensava? Você pensava que você tinha que escolher um e apenas um dos dois. E isso está errado logicamente. Quando você usa o ou, mas não deixa clara a ideia de exclusão, isso significa que você pode usar tanto um quanto o outro. Vou dar o exemplo clássico. Você vai alugar um ônibus para fazer uma excursão. E aí você liga lá para o ônibus, você liga lá para a empresa e você pergunta, ó, eu queria alugar um ônibus, como é que funciona? Ele fala, ó, eu tenho um ônibus aqui de 40 lugares, podendo ir homens ou mulheres. Quando ele diz para você, você vai alugar um ônibus de 40 lugares, podendo ir homens ou mulheres, se for só homem não tem problema, se for só mulher não tem problema, se forem homens e mulheres também não tem problema. Vou dar outro exemplo. Chego em casa e minha esposa diz assim para mim, olha Suzuki, hoje você vai lavar a louça ou o banheiro. Se eu lavar a louça e também lavar o banheiro, ela vai brigar comigo? Claro que não, não é? Concorda comigo? Eu chego em casa e ela diz, lava a louça ou o banheiro? Eu lavo os dois, ela vai ficar feliz da vida. Quando ela diz, lave a louça ou o banheiro, ela me deu uma opção de escolha. Pelo menos um dos dois. Lava a louça ou o banheiro. Ela não disse assim, olha, Suzuki, lave a louça ou o banheiro, mas não é para lavar os dois. Ela só disse, lave a louça ou o banheiro. O ônibus, ele não falou, homens ou mulheres não podem ir os dois. Ele disse homens ou mulheres. Então, quando eu chego para você e digo, na minha casa ontem choveu ou acabou a luz, se só choveu, tudo beleza. Se só acabou a luz, tudo tranquilo. Agora, se nem choveu nem acabou a luz, falso. Suzuki, mas a minha dúvida é, e se choveu e também acabou a luz? Gente, em nenhum momento está escrito choveu ou acabou a luz, mas não podem acontecer os dois. Então, teoricamente, quando o teu pai disse para você lá no mercado, filho, leve a bolacha ou o salgadinho, você podia ter levado os dois. Você podia ter pego os dois e falado, pai, você errou logicamente, então eu vou levar os dois. Claro que você não vai fazer isso, porque senão teu pai ia brigar com você. Mas na lógica sentencial, se você levar a bolacha, se você levar o salgadinho também, você não estaria errado. Porque o ou, quando aparece simplesmente como ou, é um ou lógico. Bom senso, isso é muito importante. Porque em concursos, para tentar confundir você, às vezes ele coloca assim. Suzuki nasceu em São Paulo ou nasceu no Paraná. Quando ele diz Suzuki nasceu em São Paulo ou nasceu no Paraná, se a gente for pegar só a sentença, o ou é lógico. Ele não falou Suzuki nasceu em São Paulo ou no Paraná, mas não nos dois. Então, do jeito que ele escreveu a sentença, ele usou o ou lógico. Agora, pensa comigo, bom senso, é possível uma pessoa nascer em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Então, neste caso, o ou é exclusivo por contexto. Mas neste contexto aqui,
pode ter chovido, pode ter acabado a luz, pode ter acontecido só uma coisa ou só outra. Então, quando aparecer só o ou, ele é ou lógico. O que isso significa? Vamos lá. Quantas sentenças que eu tenho? Eu tenho duas sentenças, certo? Eu tenho duas sentenças não, né? Quantas proposições simples eu tenho, né? Eu tenho duas proposições simples. Se eu tenho duas proposições simples, o que a gente acabou de ver, 2 elevado ao quadrado, 4 linhas na sua tabela verdade. Então você tem a proposição P, você tem a proposição Q, e você quer analisar a proposição P ou Q. Que ou é esse ou lógico, que dá a opção de escolha, não está excluindo alguma dessas duas, ok? Vamos lembrar como é que a gente faz? Se são 4 linhas, o que a gente tem que pensar? 4 dividido por 2, 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. 2 dividido por 2, 1. Então inverte. Verdadeiro com falso, verdadeiro com falso. Ok? O que a gente já estudou, agora a gente só vai formalizar. Ou lógico. Se os dois são verdadeiros, não tem problema. O ou diz que pode acontecer só uma, só a outra, mas também pode acontecer as duas. Então você tem verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica verdadeiro, falso com verdadeiro fica verdadeiro, e você só vai ter uma sentença falsa caso você tenha as duas falsas. Então inverte, não é? Na conjunção lá no e a gente tinha 3 possibilidades de falso e uma de verdadeiro. No ou lógico, na disjunção, nós temos 3 possibilidades de verdadeiro e uma de falso. Então, enquanto no e ele só será verdadeiro se as duas forem verdadeiras, no ou lógico só será falso se as duas forem falsas. Para a gente encerrar essa, falta um detalhezinho só. Se tem o ou lógico, também tem que ter o ou exclusivo. Então vamos chegar aqui para que a gente possa falar sobre a disjunção exclusiva, tá? A disjunção exclusiva. Como assim disjunção exclusiva? Se existe a possibilidade de escolha, se existe o ou como possibilidade de escolha, também existe o ou exclusivo, que é o que o teu pai tinha que ter utilizado lá no mercado, mas por desconhecer a parte de lógica, você acaba não utilizando. Você acaba utilizando o ou lógico pensando que você está utilizando o ou exclusivo, ok? Então, para a gente encerrar aqui ó, essa aula, ó. Quarto conectivo, disjunção exclusiva. Olha o símbolo. O mesmo símbolo da disjunção lógica, mas com um tracinho embaixo, certo? Como é que você vai ler a disjunção exclusiva? Ou, mas, não ambos. Cuidado, tá, pessoal? Tem gente que às vezes ensina assim, ó, se aparecer o ou, já é o exclusivo. Isso está errado. Ou o Suzuki torce para o Corinthians, ou o Suzuki torce para o Palmeiras. Só porque apareceu o ou, isso não quer dizer que seja um ou exclusivo. É que a pessoa torcer para o Corinthians e para o Palmeiras ao mesmo tempo é impossível. Né? Concordam comigo? Então você não pode... esse ou acaba sendo exclusivo por contexto de novo, né? Por bom senso. Mas para ser exclusivo tem que aparecer alguma coisa que dê a ideia de exclusão. Ou vai colocar mas não ambos, ou vai colocar mas não os dois. Beleza? Então vamos lá. Ó. Quando a gente coloca isso aqui, ou exclusivo... Vamos ver como é que fica em símbolo. Em símbolo você lê P ou Q, mas não ambos. Ou seja, nesse nosso caso, choveu ontem ou acabou a luz, mas não ambos. Agora, gente, ficou claro o que ele quer. Em lógica sentencial, presta atenção nisso. Em lógica sentencial, você só considera o que está escrito. Ou você só considera o que for falado. Você não pode, mas eu achei que era. Você não pode, não tem o direito de achar. Tá? Você precisa ver o que está escrito. Choveu ontem ou acabou a luz, mas não ambos. Ou seja, acontece uma ou acontece a outra, mas não pode acontecer as duas. E aí fica a moleza de você classificar. Como é que você vai fazer aqui? Ó? Vê se você concorda. Se você tem duas proposições simples, o que significa? Você tem 4 linhas na sua tabela verdade. Então você tem P,
você tem Q, e você quer analisar P com ou exclusivo Q. Quantas linhas? 4. Quais são as opções que nós temos? Se você tem 4 linhas, dividido por 2 vai ficar 2, então verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, dividiu por 2, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Sem segredo nenhum. Está escrito um ou outro, mas não os dois. Então, aconteceram os dois? Não pode, porque está claro, excluiu, não pode os dois, falso. Aconteceu só um, perfeito, é isso que ele queria, um ou outro, mas não os dois. Um ou outro, né, mas não os dois, verdadeiro. Não aconteceu o primeiro, aconteceu o segundo, moleza, verdadeiro. E se nenhum dos dois aconteceu, também não pode. Ah, agora é verdadeiro? Claro que não, ele está deixando claro, ó. Choveu ontem ou acabou a luz. Tem que acontecer um, nesse caso, somente um dos dois. Portanto, aqui também é falso. Beleza? Então, os 4 primeiros conectivos, sem segredo nenhum. Negação faz o quê? Inverte o valor, o que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Conjunção e só será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Ou lógico, cuidado, da ideia de escolha, pode ter os dois. Então, o ou lógico só será falso quando os dois forem falsos. No resto, tudo verdadeiro. E o ou exclusivo deixou muito claro. Uma coisa ou outra não pode as duas. Então, vai ser verdadeiro quando você tiver inversão, verdadeiro com falso ou falso com verdadeiro. E se duas verdades ou duas coisas falsas, vão fazer o ou exclusivo ficar falso. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios, então, para a gente fixar essa ideia desses 4 primeiros conectivos. Pessoal, então vamos fazer esse exercício aqui para a gente já fixar um pouquinho desses primeiros conectivos, né? Então dá uma olhadinha nesse exercício, que também é da organizadora CESP ali, ó. Considere que as letras P, Q, R e S representam proposições e que os símbolos, e aí ele coloca lá os símbolos, né? São operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e ou, respectivamente. Então nós temos lá negação, conjunção e disjunção lógica. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor verdade, que pode ser verdadeiro ou falso, mas nunca ambos. Considere que P, Q, R e S são proposições verdadeiras, julgue os itens seguintes. Então vamos fazer aqui, gente, ó, os 4 primeiros itens desta prova aqui. Então ele colocou o que é mais importante. Percebam que a CESP também tem essa característica. Muitos dos enunciados de lógica, ele vai dar um pouco da teoria. Então ele falou lá o que é uma proposição, falou dos conectivos, e a informação importante é essa aqui, ó. Ele me deu 4 proposições simples e ele falou que as 4 proposições são verdadeiras. Se as 4 proposições são verdadeiras, ele pede para você analisar 4 itens como certo ou errado, e você vai analisar de que maneira? Ó, você vai analisar as proposições compostas. Então, sem segredo nenhum, não precisa montar a tabela nesse caso. Porque o que nós vamos fazer? Percebam que a proposição composta 1, ela é não P ou Q. Então pensa comigo. Se P é verdadeiro, não P, então eu vou até marcar aqui, ó, não P será falso. Tudo bem? Só que Q é verdadeiro. Se Q é verdadeiro, aqui nós temos sozinho o Q, verdadeiro. O que você fez? Juntou, ó, o não P com o Q, só que qual é o conectivo? O ou. Quem que é o conectivo ou? É o conectivo do ou lógico. Então vamos lembrar, ó, para que o ou seja verdadeiro, basta uma ser verdadeira. Então a única forma desse ou ser falso é se as duas forem falsas. Vamos lembrar da tabela, não P falso, Q verdadeiro, com certeza absoluta, esta sentença é verdadeira, é só marcar como correto e passar para o próximo item. Aqui você vai seguir no item 2, um conceito de matemática básica mesmo, sempre de dentro para fora, dentro do parênteses, para depois dentro do colchete, para depois ir para fora. Então vê se você consegue seguir aqui, ó. Se P é verdadeiro, não P é falso. Tudo bem? Se Q é verdadeiro, mantém Q verdadeiro. Lembrando, pessoal, que P, Q, R e S são verdadeiros lá do enunciado. Ele afirmou isso. Então vamos lá. Não P é falso, Q é verdadeiro, não R é falso e S é verdadeiro. Ok? Agora vamos para os parênteses. Vimos as proposições simples e suas negações. Vai para o parênteses. Então vamos juntar isso aqui, ó. Não P ou Q é ou. A mesma coisa do item de cima. O ou basta uma ser verdadeira. Então, como é falso com verdadeiro, o ou lógico fica verdadeiro. Vamos para o outro parênteses. Exatamente a mesma coisa.
não R ou S, falso, verdadeiro com ou, isso tudo fica verdadeiro. Beleza? Agora vai para quem? Vai para o colchete, certo? No colchete, o que você tem aqui, ó? No colchete você tem, agora esquece, por isso que você vai fazendo por etapas. Tudo isso ou tudo isso. Se você tem que esse parênteses é verdadeiro e esse também é verdadeiro, lembra do ou lógico? Duas verdadeiras, tudo fica verdadeiro. Não se empolga e não vai errar de bobeira. Ele falou que esta sentença inteira é verdadeira. Você não pode marcar, lembra disso, ó. O que você está fazendo? Negando tudo isso. Se tudo isso é verdade, a negação de uma verdade fica uma sentença falsa, portanto, este item está errado. Ok? Vamos para essa. Então percebam que você vai fazendo de fora para dentro. Por que, Suzuki, por que você não está fazendo a tabela? Porque eu não tenho dúvida de qual é o valor de cada uma das proposições simples. Quando você tem uma situação, por exemplo, que você não sabe o que está acontecendo com as proposições simples, monte a tabela. Mas aqui você já sabe que as 4 são verdadeiras. Então olha de novo aqui, ó. P, verdade. Q, verdade. S, verdade. R, verdadeiro. Q, verdadeiro. P, verdadeiro. S, verdadeiro. Primeiro vai pelas proposições simples. Depois, parênteses. Então vamos lá. Esse primeiro parênteses, quem que está aqui? O ou. Então vamos lembrar, se tem ou, basta uma ser verdade. Duas verdadeiras no ou, continua verdadeiro. Parênteses, mesma coisa. Mesma coisa não, porque troca o conectivo, né? R é verdadeiro, Q é verdadeiro. Aqui tem um E. Por o E ser verdadeiro, só tem um jeito. As duas serem verdadeiras, nós vimos isso na tabela, portanto, isso aqui também fica verdade. Tranquilo? Depois, P verdadeiro, S verdadeiro, como é um E, de novo, o E só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. São dois colchetes, vamos analisar os dois. Olha aqui, ó, você tem P, E, tudo isso. Tudo isso, que é o Q ou S, já é verdade. P verdade, parênteses verdade, o E é verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Então aí você não olha mais aqui dentro, você olha o conjunto total. Então P verdadeiro, Q ou S verdadeiro, esse ou fica verdadeiro. Agora vamos para esse, junta tudo isso aqui, presta atenção. Isso é um ou, basta uma ser verdade. Se isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, com o ou, duas verdades, o ou fica verdadeiro. Qual que é o cuidado, gente? Se este colchete é verdadeiro, aqui tem um não. A negação de alguma coisa verdadeira vai ficar tudo isso aqui como sendo falso. E aí qual que é o problema? Quem que está entre eles? O E. Tudo isso, verdadeiro. Tudo isso, falso. Esquece o que está dentro, veja o valor final. Então você tem um colchete todo verdadeiro e um parênteses todo falso. Quando você tem o E, basta uma falsa para que tudo isso fique falso. Então a sentença completa, que é uma sentença bem extensa, ela vai ficar falsa. Então neste caso, você vai marcar este item como um item errado. Tudo bem? E aí não tem segredo para a gente encerrar aqui esse exercício. P é verdadeiro, vamos fazer aqui embaixo, ó, porque tem mais espaço. S é verdadeiro, portanto não S é falso. Q é verdadeiro e não R é falso, lembrando que todas as proposições simples são verdadeiras. Molezinha, junta isso aqui, ó. Ou, basta uma ser verdadeira. Então, verdadeiro com falso, só lembrar da tabela, qualquer coisa volta lá no vídeo. Ou, vai ficar o quê? Verdadeiro. Aqui, ou, verdadeiro com falso, se você tem um ou, o que vai acontecer? Vai ficar também verdadeiro. Tranquilo? Aqui tem um E, Suzuki, não tem problema. Para o E ser verdadeiro, basta... ou apenas, né, só vai ser verdadeiro o E quando as duas forem verdadeiras. Mas tem o verdadeiro com verdadeiro, tudo isso vai ser verdadeiro, portanto, esta você marca como correta. Nesse caso, gente, rapidinho, sem estresse, sem dificuldade, você consegue matar 4 itens de uma mesma prova da CESP. Tranquilo, galera? Vamos fazer o seguinte, vamos estudar certinho essa parte. Na próxima aula a gente vai falar sobre condicional, sobre bicondicional. Até a próxima aula. Fica com a gente.